Bom dia, internet. Esse é um especialzinho um pouco rápido. Quer dizer, rápido não, né? Vocês estão vendo o tamanho desse vídeo. Mas nesse vídeo eu decidi juntar todos os vídeos desse ano e postar em um só. Pra ser tipo um curta-metragem ou se quiser, sei lá, só ver como eu evoluí do início do ano até o final. Se quiser ver. Mas também essa ideia eu tô me inspirando na ideia do Piscine, por conta que ele já faz uns vídeos assim, onde ele pega todos uns incidentes que são os vídeos dele e coloca em um só, e eu tô me inspirando pra fazer esse. Então, eu não vou enrolar muito nesse início. E bem, espero que vocês gostem desse curta-metragem de Analog Horrors. Feliz Natal, feliz 2026 e muito obrigado por estarem vendo isso. Nesse vídeo teremos a parte 2 e a parte 3 de Dexter. Eu vou resumir pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve e vamos nessa. No vídeo passado, o Dexter conseguiu fugir do espelho. E a gente vai ver a partir desse momento. Episódio, temos um espelho quebrado. Agora, teremos o anúncio da SICA. Queremos informar que o projeto Portais entre Espelhos será cancelado. Esta experiência será removida e arquivada. Qualquer dúvida, seu assunto será evitada. Nenhum órgão envolvido tem o direito de fornecer informações. O portal foi fechado, deixando a criatura 0002 dentro dele. 002 nunca escapou, nem é hostil. Isso foi criado por um boato para obter cancelamento do projeto. O laboratório SICA, designado para a operação, será temporariamente cercado e devido a falhas do sistema. Então, basicamente, os homens estão tentando ocultar que o Dexter saiu do portal. E a gente vai ver o resultado dele ter saído agora. Simplesmente, o Dexter aniquilou o laboratório da SICA. Ele matou todos que estavam lá. E agora, só tem uma pessoa viva. E é rezar pra ela ficar viva, né? Esse cientista da SICA, ele tá escondido só esperando o inevitável. O Dexter vai achar ele e vai matar ele. Não tem como ele fugir do inevitável. Em um momento, ele acha os documentos da SICA, mas ele entrar nessa sala foi um grande erro. O máximo que ele pode fazer agora, já que o Dexter achou ele, é correr. Correr e esperando que ele pelo menos ache uma saída. E é o que acontece, ele acha uma saída, mas atrás dessa porta simplesmente tinha o espelho. E o espelho, ele tá normal. Então, o que será que aconteceu? Ele estava de um jeito como se nunca tivesse sido quebrado. Quando ele pensa que ele podia sair, ele simplesmente olha pra trás e vê o Dexter. O Dexter tava lá, só esperando o melhor momento para atacar. O espelho tava normal. Ele nunca foi quebrado? O projeto por trás entre espelhos é um sucesso. Foi possível introduzir um ser humano na dimensão do espelho. Ainda existem falhas. O sujeito não consegue identificar quando está dentro da dimensão da criatura 002, parece não ser hostil com ele. A dimensão do espelho é 95% desconhecida. Pode ser uma réplica deste nosso mesmo espaço. Continuaremos acompanhando a cada aspecto mencionado. Será analisado. O avanço da ciência é cada vez maior. Então, segundo episódio foi isso. Depois no final teremos as teorias. Vamos agora pro terceiro. Iniciando esse episódio, a gente descobre que a SICA capturou o monstro das Backrooms. Bem, nesse mesmo vídeo mostra o primeiro contato que os cientistas tiveram com o Dexter e a primeira vez que ele apareceu na frente do espelho. E também a gente só teve a continuação do que aconteceu com o cientista. E bem, é óbvio, o Dexter simplesmente devorou ele, que nem ele fez com todos os outros cientistas. Sua presa tentou fugir, mas sua mordida é mais rápido. Pode farejar um corpo ferido. Sabe exatamente onde cortar. Da morte se torna necessária em prol da ciência. Em 1982, pobre Valentino, ele não merecia isso. Dosna diz, não importa o que vemos, é tudo uma questão de ciência. Não há necessidade que eu possa fazer. Eles enviaram meu amigo
para aquele portal com aquele maldito cachorro. Não tivemos nenhum sinal de Valentino desde então. Todas as noites eu me sinto culpado. Eu sei que poderia ter feito algo, uma coisa. Traz entre espelhos. Aviso, a equipe da CIA entrará no portal para encontrar a cobaia. Ontem notamos a existência de uma mensagem em código Morse. Isso pode significar que é possível morar dentro do espelho. Pedimos à equipe da SICA que fiquem atentos à chamada e reparo de ferramentas necessárias antes da meia-noite. Obrigado pelo seu tempo. Agora, a equipe da CIA entrará finalmente no portal, em busca da cobaia. Bem, lembre que eles estavam buscando a cobaia? Bem, eles acharam a cobaia. Acharam até que bem rápido. O membro teve sua cara arrancada e seus ossos quebrados, seus membros arrancados e, estranhamente, estava sendo sugado pelo chão. Aviso. 002. A operação foi um sucesso. A equipe CIA conseguiu sair do portal. Ainda não sabemos nada sobre a criatura 002. As investigações continuarão. Bom 32A. A anomalia Bom 32A está sendo analisada pelos melhores cientistas. Os resultados das análises estarão disponíveis em breve. Nossa comunidade científica pode ficar tranquila, não foram relatados mais casos. Está tudo sob controle. Para sua melhor tranquilidade, as organizações CIA e SICA vão fornecer os melhores cuidados médicos do país. Então, você lembra do monstro que eles pegaram nas backrooms? Então, a gente vai ver ele agora. Momento, enquanto estávamos analisando o 32A, simplesmente ouvimos um alarme. Os cientistas perguntam, o que esse alarme está tocando? Por que ele está tocando? E quando vamos descobrir o motivo, é simplesmente isso. Criatura 002 saiu do portal. Dexter, após sair do espelho, ele tem fome e ele vai caçar sua comida. Foi mal pelo barulho do ventilador, tá muito calor e eu não vou desligar ele. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar de algo novo, algo que eu nunca disse nesse canal, um Analog Horror. Ai, que surpresa! Já vai deixando seu like, se inscreve e hoje falaremos do Analog Horror The Man in the Suit. Então, vamos começar. Nesse primeiro episódio de The Man in the Suit, a gente vai ver como o ator, ele se apaixonou nesse traje. E ele ter se apaixonado pode ser uma bênção pra ele, ou até mesmo o seu declínio. O ator dentro do traje do Godzilla, ele era realmente muito apaixonado nesse traje. E ele nunca mesmo tirava o traje. E em qualquer momento que você via ele pelo estúdio, ele sempre estava usando o traje e você nunca sabia. Você não conseguia nem ver mesmo o rosto do ator, você nem sabia quem era o cara, de tanto que ele usava o traje. No momento que o ator simplesmente parou. Ele não estava falando, ele não estava fazendo nenhum som, ele só estava parado. E o produtor da Torre pensou, deve ser só uma piada. Mas quando eles foram ver, o cara tava ofegante, ele tava com uma respiração pesada, uma respiração realmente ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eles abriram, esperando achar o ator, esperando ele achar normal, só estando ofegante, só tendo uma dificuldade para respirar. Eu vou colocar na tela o que eles realmente acharam dentro do traje do Godzilla. Rapaziada, nem veio perguntar pra mim, porque eu não entendi. Episódio 2, né? É o traje do Angerus. Primeiro, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu com o cara. Por que simplesmente parece que ele se fundiu com o traje? Porque ele se fundiu mesmo, pra ser sincero, é isso que aconteceu. Enfim, ele se fundiu com o traje. Nesse segundo episódio, a gente vai entender um pouco mais como ele conseguiu se fundir com o traje e o porquê ele se fundiu com o traje. A Torre, ela chamou alguns cientistas para investigar o que está acontecendo com o cara, por que isso aconteceu com ele. E os cientistas, eles não conseguiram descobrir absolutamente nada. Os cara foi contratado a pé de ralapa. Pé de ralapa? Essa expressão existe? Os caras foram contratados à toa, porque eles não conseguiram descobrir nada. Mas o que eles conseguiram descobrir foi: o cara simplesmente inflou como um balão dentro do traje, e como um balão ele explodiu. E por isso que ele se fundiu ao traje. Mas é como que os órgãos dele, a pele dele é
tudo conseguiu se moldar ao traje? A gente não sabe ainda. Agora que eu expliquei tudo que eu deveria ter explicado pra você, agora você tá mais sabido, meu amigo. Você ficou inteligente. Vamos continuar e agora eu vou explicar o segundo episódio. Nesse segundo episódio descobrimos que a Toho, dona do Godzilla, né, que eu tô explicando a lore, ainda está usando o ator do Godzilla, mesmo ele estando tá ligado, daquele jeito. Ela escondeu esse fato de todo mundo porque, pô, ela tem medo do povo descobrir, o povo, tá ligado, explanar. Exposed da puta que pariu toda aí, exposed da Toho. Toho contratou um novo ator e esse novo ator, ele tá vestindo o traje do Anguirus. E nesse segundo episódio, acontece um problema com Anguirus, a gente vai falar sobre isso. O ator no traje de Godzilla foi muito cooperativo, mesmo depois de perder suas cordas vocais, ele conseguia fazer um barulho. Era tipo um grunhido, como se ele fosse um animal. Tava tudo bem indo nas gravações, até que aconteceu um acidente na luta final entre o Godzilla e o Anguirus. O ator no traje de Godzilla mordeu a cabeça do outro ator, fazendo ele sangrar muito. Essa loucura toda nunca fez parte do roteiro. O ator no traje do Anguirus simplesmente desmaiou e o ator do Godzilla, ele ficou em volta. Tipo, quando alguém tentava se aproximar pra ajudar o cara todo fudido lá, deitado no chão, ele não deixava. O diabo não deixava, o demônio. O ator, ele conseguiu acordar, mas ele tava tremendo violentamente enquanto tentava se levantar do chão. A equipe do estúdio conseguiu se aproximar e ajudar ele a levantar e tal, tá ligado? Mas eles não conseguiram tirar o traje dele. Por algum motivo de universo, do não sei o que, tinha um maluco, ele conseguiu tirar a foto da cara do Godzilla quando não conseguiram chegar perto do Anguirus. Eu vou colocar aí na tela, vocês vão ver também. Não só vai ser eu que vou ficar doidão, não. Pô, hoje vai essa coisa estranha, vai podre, bizarra mesmo, né? A gente vai ver o que realmente aconteceu com o ator do Anguirus. Vem comigo! Quando eles abriram, tá? Já tava esperando achar o cara, mas eu vou mostrar o que eles realmente acharam quando eles abriram o traje. Mesma coisa que aconteceu com o ator do Godzilla, aconteceu com o ator do Anguirus. Meus amigos, por enquanto foi isso. Como eu vi que tava devendo fazer a parte 2 desse Analog Horror, eu decidi fazer. E não é como se meus youtubers favoritos não tivessem feito a parte 2, ou a parte 3 e 4. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais, rapaziada. Enfim, no vídeo de hoje falaremos do Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Esse Analog Horror foi criado pelo Fox Animation, postado no dia 4 de outubro de 2024. Na parte 1, vimos como o lobo simplesmente tem poderes, e ele consegue se teleportar, e ele matou a mãe da Chapeuzinho, a avó e a própria Chapeuzinho. E simplesmente o caçador, o único trabalho dele era matar esse lobo, e ele não aparece. O cara simplesmente sumiu, ele só não apareceu. Mas enfim, depois de ter falado dessa parte 1, agora a gente finalmente vai pra parte 2, quando o caçador ele finalmente aparece. Nesse início, vemos o que o lobo fez com a família da Chapeuzinho, e simplesmente o nosso querido caçador, que o único trabalho dele era proteger a família da Chapeuzinho, do lobo não apareceu em nenhum momento. Agora, depois disso tudo que aconteceu, vemos a visão do caçador na floresta, caçando um lobo para finalmente dar um fim nessa história toda. Enquanto o caçador andava pela floresta, ele achou alguns animais mortos. Um dos animais ainda estava vivo, e ele explica pro caçador que matando o lobo vai salvar as almas dos animais e das próprias vítimas do lobo. Enquanto o caçador falava com o animal, ele não sabia que ele estava com companhia. Save me, please. Rapaziada, o ADM tá no servidor. Depois de um tempo com o caçador andando, ele finalmente chega na casa da mãe da Chapeuzinho. E quando ele entra na casa... Pera aí, o cara tá com uma AK-47? Meus amigos, eu tava jogando cara até agora, meu cara não tá pra essa ideia não, o cara tá com uma AK-47. O caçador, ele tava andando pela casa, ele achou um quarto escondido, né? E quando ele entrou nesse quarto,
ele viu o estrago que o lobo fez com a família da Chapeuzinho. Ele acha uma nota deixada pela mãe da Chapeuzinho. Eu não sei por quanto tempo vou me esconder, senti ele se aproximando. Você será o próximo. Logo depois dele ler essa cartinha, o meu mano caçador olha pra janela. Já mete o famoso 3K na cara desse lobo. Infelizmente, ele perdeu o lobo de vista. E isso causou um destino bem ruim pro caçador. E o lobo já estava atrás do caçador. E sem o caçador perceber, ele sofre um pouco. Você acha que o caçador é besta? Não, ele já mete 2 balonas nos peitos do lobo. Mesmo assim, isso não ajudou de nada. O caçador precisava fugir, ele precisava se esconder. O caçador, conseguindo fugir do lobo por enquanto, ele corre pela trilha até achar a casa da avó da Chapeuzinho. Entrando dentro da casa, ele coloca uma barricada na porta, mas isso não evitaria o lobo de entrar. Era o fim pro caçador. Ele deixou que todos morressem. Todos morreram pro lobo. Todos que precisavam da ajuda do caçador. Mas bem, era o fim pro caçador. Ele não foi nada além de mais uma vítima pro lobo. Outra vítima, eu não quero ser a próxima. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. Você não conseguiu salvá-los. Você é um fracasso. Você merece esse destino. Bem, aqui que paramos o Analog Horror. Finalmente trazer Lacey para esse canal. Enfim, o que é Lacey? Lacey são jogos Lost Medias do Flash. O primeiro jogo da Lacey foi encontrado em 2006. O nome dele é Lacey's Wardrobe. Eu realmente não sei falar isso. Enfim, chega de enrolação e vamos começar. No início do jogo, temos uma carta da Lacey, e resumidamente, nessa carta diz que a Lacey vai sair em um encontro mais tarde, e precisamos deixá-la bonita. O jogador faz uma speedrun de montar a roupa pra nossa menina Lacey para ela ir no encontro. Depois a nossa menina Lacey ter se arrumado, ficado bonita, ela foi no encontro e não tem ninguém, o cara não foi. Depois de um tempo montando uma nova roupa pra Lacey, ela vai receber uma ligação. Lacey. Oh, Lacey, você viu minhas pilhas, Lacey? Eu mal posso esperar para nos encontrarmos, Lacey. Eu quero você. Eu não posso esperar a noite para sentir a Lacey dessa noite. Bye, bye. Depois dessa ligação, simplesmente tem esse psicopata espionando a Lacey. Simplesmente o jogador ignora que tem um maníaco maluco espionando a Lacey e volta a fazer a skinzinha pra ela. Depois do jogador fazer mais essa roupa pra Lacey, ela deixa uma mensagem. E nessa mensagem a Lacey pede ajuda porque ela acha que o namorado dela vai matar ela. Voltando pra casa dela, ela recebe um presente do seu namorado. Nesse presente a gente tem uma surpresa muito boa, tinha carne. Novamente, a nossa menina Lacey recebe uma ligação. Lacey. Oi, Lacey, eu tô aqui. Você recebeu meu presente, Lacey. Você gostou? Eu tô aqui. Abre a porta, querida. Abre a porta. Abre a porta. E novamente, o jogador tá arrumando a Lacey pra ela sair de casa. Mesmo a Lacey implorando pra não ir lá pra fora, o jogador arruma ela e faz ela ir pra fora. Bem, meus amigos, vamos ver o que acontece quando Lacey sai de casa. Ao invés do agradecimento de ter arrumado a Lacey, dessa vez está escrito o que você fez. Bem, meus amigos, Lacey Wardrobe termina nessa cena. Antes de continuar, é conteúdo pesado, hein? Eu comi os restos mortais dela. Agora vamos ficar juntos pra sempre. Eu te amo, Lacey.
E é assim que Lacey's Wardrobe termina. Desse jeito estranho, desse jeito psicopata, desse jeito maníaco. Mas bem, meus amigos, não é aqui que a história de Lacey termina. Agora falaremos de Lacey Dinner. Começando o Lacey Dinner, vemos uma explicação do jogador e basicamente ele diz que vai nos mostrar um final secreto. Nesse novo jogo da Lacey, ela abriu um restaurante. O nosso trabalho é montar os pratos para os clientes antes que o tempo acabe. Mas dessa vez, ao invés do jogador montar os pratos e jogar o jogo normal, ele deixa o tempo passar. Quando o tempo chega em 50 segundos, a Lacey começa a pedir os ingredientes para um prato. E bem, juntando todos os ingredientes que a Lacey pediu, fizemos estrogonofe de risoto. Mas bem, continuando o jogo, a Lacey serve o prato para os clientes. E bem, é assim que terminamos o primeiro dia. A gente foi tão bem no prato que o restaurante da Lacey se tornou o melhor do mundo. Agora, voltando no primeiro dia de novo, o jogador dessa vez vai deixar o tempo acabar. E quando deixamos o tempo acabar, é isso que acontece. Dessa vez não tem ninguém no restaurante. Todos os clientes da Lacey foram embora, a deixando bem triste. Quando estamos no lado de fora do restaurante, a Lacey diz algumas coisas. Isso é tudo que eu tenho. E os clientes continuam famintos e imperdoáveis. Se eu falhar, só resta uma opção. A última opção que ela ia dizer que eu tive que dar uma cortada não é muito legal de se colocar no YouTube. Mas, basicamente, significaria que ela se mandaria de F, tá ligado? Não é legal, não façam isso, é paia. Agora, pulando pro segundo dia, se deixarmos o tempo acabar de novo, a gente vai ver essa cena. Depois de vermos essas imagens estranhas, bizarras, assustador, a gente vai voltar pro restaurante da Lacey. Lacey está sozinha de novo no restaurante, só que dessa vez a gente vai ver algo diferente. Todos foram comer em outro lugar. Por que esses filhos da puta não podem esperar 3 minutos pela porra da comida? Estou tentando o melhor e estou quase ficando sem dinheiro pra viver. Isso não é justo. Não é nada justo. Não é justo. Eu odeio todos eles. Amanhã vão comer o que eu fizer. E bem, chegamos nessa cena. Simplesmente destruído tudo em volta da Lacey. O jogador vai montando um prato com tudo que tá na mesa da Lacey. A cada ingrediente colocado no prato vai mostrando uma nova imagem. Na minha opinião, esse último é o pior. Agora que o prato está montado, vamos servir para os clientes. E dessa vez, ao invés dos clientes estarem normais, eles estão desse jeito. Os clientes com essa aparência, enquanto toca esse som de fundo. Depois descobrimos que o restaurante da Lacey foi fechado pela vigilância sanitária. Lacey tá desolada. Ela perdeu o único emprego que ela tinha. E agora só restou aquela última opção. Aquela última opção que eu tive que censurar. Meus amigos, Lacey Dinner termina desse jeito. Bem, meus amigos, terminamos por aqui. Antes de começar o vídeo, eu só queria estar pedindo desculpa pela demora em postar os vídeos, mas voltamos e é isso que importa. E bem, no vídeo de hoje falaremos de The Boiled One. O vídeo começa nos mostrando algumas informações como se prevenir. Tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e uma bíblia cristã aberto em Salmos 91:10. Se você ouvir algo estranho, coloque seus tampões de ouvido. Pegue seu papel e caneta, escreva na folha essas exatas palavras. Eu consigo ver esse papel, eu consigo ver minhas mãos. Eu não ouço o grito de milhares. Eu não ouço o banquete. Eu estou me mexendo, respirando.
Sou um humano no planeta Terra. Depois disso, leia o Salmo 91:10 em voz alta. Agora que sabemos como nos prevenir, vamos ver o que aconteceu no dia 13 de agosto de 2003. Na década de 90, na Pensilvânia, teve um programa envolvendo animais e florestas. Esse programa era designado para crianças. O programa ajuda a pessoa a entender os perigos e como se proteger deles. Em 2001, infelizmente, o narrador faleceu e o programa foi removido do ar. Mas isso não durou muito tempo. No dia 13 de agosto de 2003, o 13º episódio da série passou, sem nenhum motivo. Durante um dos segmentos, a transmissão é cortada. Após esse corte, aparece imagens de uma criatura grotesca. O nome dado a ela é FEM 228. Muitas pessoas dizem que a criatura falava 100% do inglês. Mesmo assim, pessoas que não falavam inglês entenderam perfeitamente o que ela disse. O clipe a seguir é uma restauração do programa Anômalo. Essa transmissão recebeu o nome de Transmissão 813. Foi vista por 530 moradores da região sulista da Pensilvânia. Foi isso que os moradores da Pensilvânia viram no dia 18 de agosto. Nessa transmissão, todos os moradores ficaram em situações desesperadoras. Várias pessoas disseram que não conseguiam tirar o FEM 228 da cabeça. Uma das vítimas disse com essas palavras: aquele rosto estava vivendo em meu cérebro e comendo a minha espinha. Meus amigos, a situação tá bem preocupante pros nossos manos do Hotel Transilvânia. Até agora, só sabemos que o FEM 228 apareceu nessas transmissões e se infectando dentro do cérebro das pessoas. Mas infelizmente, isso era só o começo do declínio. 14 de agosto de 2003. Aconteceu um blackout no nordeste dos Estados Unidos. Mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem energia. Foi ocultado o motivo desse blackout. Apenas disseram que foi um erro humano e por conta das árvores caindo. Bem, meus amigos, você lembra que 500 pessoas viram a transmissão do FEM 228? Depois de 12 dias exatas, 509 pessoas tiveram um pseudo-coma. Mas teve algo em comum entre todas as pessoas que viram a transmissão. Mais de 70 pessoas foram entrevistadas, mas isso não adiantou de nada, porque ninguém conseguiu se comunicar. Só nos restava perguntas e mais perguntas. Até que tivemos avanço nas entrevistas. Um senhor com o apelido de Job Zamperini foi um soldado que era fluente em código Morse. Uma foto do quintal de Zamperini foi tirada, e essa é a foto. Após isso, voltamos com a entrevista com o Zamperini. Zamperini disse na entrevista que algo profano e terrível estava com ele naquele exato momento. Aqui veremos uma entrevista com o Zamperini. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The strength and blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, welded by love and purest connection. Be still. Meus amigos, isso foi The Bored One. Primeiramente, My Little Worms é uma AU. O que é uma AU? Uma AU é basicamente um universo alternativo. Um exemplo que eu posso dar de uma AU é o Carnitrix, que é uma AU de Ben 10.
E essa é a parte 1 desse vídeo. Por que eu tô dividindo em duas partes? É porque tem várias temporadas e eu não quero trazer tudo de uma vez, porque senão pode ficar um pouco confuso. E se em algum momento eu passar uma informação que não tá correta, você no comentário deve me corrigir. Isso, vou trazer uma parte 2 e o vídeo ser bem melhor. Eu enrolei bastante nesse início, né? Mas enfim, chega de enrolação e vamos começar. No início, vemos a Twilight explicando pra gente o que tá acontecendo no mundo dos pôneis. Ela nos diz que os pôneis estão com um comportamento agressivo e com alguns sintomas. E bem, se você olhar, o chifre dela tá bem desgastado. Isso porque ela tentou caçar uma cura para esse vírus há muito tempo, só usando magia, e não deu certo. E eu aqui vou dar um breve resumo do que são os sintomas que a Twilight descobriu. E esses comportamentos são estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas no corpo, dores no corpo e o último riscado, decomposição do corpo. E bem, uma das amigas da Twilight, ela meio que tá demonstrando um pouco desses sintomas. E bem, o nome dessa amiga é Harriet, e ela tá com uma mancha bem grande no olho. E bem, quando a Twilight pergunta o que tá acontecendo e por que ela tá com aquela mancha no olho, a Harriet ficou muito brava com essa pergunta, cara. Ela chegou até mesmo a bater na Twilight. A Harriet tá definitivamente infectada, mas até agora a gente não sabe como o vírus é passado de um para outro. Logo depois disso, a Twilight explica pra gente que a Harriet, ela tava tirando os próprios cabelos. E o motivo dela tá fazendo isso é porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela. E bem, você lembra que eu te disse que não sabíamos como que o vírus se passava de uma pessoa para outra? Bem, a Twilight descobriu que o vírus é passado pelo toque, ou seja, a Twilight está infectada. Logo depois disso, a amiga dela chamada Fluttershy vai aparecer dizendo que estão acusando ela de estar infectada. Ela até vai dizer que não está infectada, mas ela tem um machucado estranho na perna. Ela estava numa padaria com a Pinkie Pie, mas de repente a Pinkie Pie ficou muito brava e até conseguiu morder ela. E bem, o Spike estava do lado e ele estava ouvindo tudo, mas ele estava com uma dificuldade de falar. De repente o Spike vomitou um monte de vermes. E bem, a Twilight ficou salivando enquanto ela estava olhando para os vermes. Bem longe dali estava a Rainbow Dash. E bem, ela viu todo o caos que estava acontecendo e decidiu ficar voando. A Rainbow Dash, ela passou dias e noites voando, que faz nem um pouco bem para ela. Ela ficou muito exausta. E bem, ela caiu e as asas dela quebraram. Agora, voltando pro Spike pra Twilight. A Twilight, ela tava delirando consigo mesma, até que o Spike dá a ideia deles se trancarem longe pra pesquisa. Logo depois disso, em outro lugar, a Applejack aparece nos dizendo que se separou da família dela. E também a Applejack ouviu a Rainbow Dash caindo. A Rainbow Dash viu a casa da Applejack e foi até lá. Quando a Rainbow Dash entrou na casa da Applejack, ela deu um aviso pra ela, que caso ela tentasse atacar ela não hesitaria em se defender. Voltando pra Fluttershy, ela nos explica que a causa da infecção está sendo causada pelos animais. E um animal até mordeu ela, mas ela não ficou infectada. Ou seja, ela é basicamente a Ellie do The Last of Us. Bem, a coisa que a Fluttershy menos queria é se tornar um rato de laboratório. Bem, voltando novamente para Rainbow Dash e para Applejack, as duas estão se acusando de estar infectadas. A Rainbow falou que as manchas na pata da Applejack eram um sinal de infecção. E a Apple contradiz dizendo que é apenas sujeira. O que era verdade, ela limpou as patas dela e saiu a sujeira. E também a Applejack perguntou sobre a fome da Rainbow. E a Rainbow respondeu dizendo que estava passando fome porque ela estava dias e noites voando. Agora, em outro lugar, a Pinkie Pie, ela encontrou a Harriet. E como a Pinkie Pie estava com muita fome, ela basicamente partiu para cima da Harriet. Logo depois disso, a gente voltou para Twilight. E bem, o Spike tirou os próprios olhos e a Twilight comeu ele. E bem, no mundo de My Little Pony temos princesas. E nesse momento a Twilight se perguntava onde estava a princesa Celeste e a princesa Luna. Logo depois disso, vemos uma gravação da Fluttershy. Essa gravação, ela basicamente explica como os vermes funcionam dentro da pessoa. Mas ela nem esperava que tinha alguém atrás dela. Mas tu acha que a Fluttershy não estaria preparada? Nem um pouco, ela puxou uma shot e atirou na cara da Pinkie Pie. E depois desse tiro, a Pinkie Pie ficou um pouco atordoada e a Fluttershy fugiu. Então, vocês se lembram da Harriet, não se lembram? Ela fez uma coisa. Então, depois daquilo que aconteceu, ela simplesmente... ela se costurou sozinha. E ela incrivelmente continuou viva, eu não sei como. Quando voltamos para Rainbow Dash e Applejack,
A Apple diz que viu alguns infectados perto de onde elas estavam e é melhor elas irem embora. E bem, com a Fluttershy a situação dela não tá boa. As asas dela estão muito feridas e estão sangrando muito. Mas bem, uma nova personagem chamada Starlight apareceu. Bem, ela ajudou a Fluttershy arrancando as asas dela. A Starlight levou a Fluttershy para um lugar e nesse lugar estava a Sunset. A Sunset, ela não é daquele mundo das bichinhas, ela foi levada por conta da Princesa Celestia. O verdadeiro motivo da Starlight ter cortado as asas da Fluttershy foi para a Sunset desenvolver uma cura usando as asas da Fluttershy. Mas as asas dela não foram o suficiente, então infelizmente a Fluttershy seria usada como uma cobaia. A Fluttershy ouviu tudo isso que elas estavam conversando e infelizmente, mesmo ela tentando fugir, ela foi capturada pela Sunset. A Starlight até tentou ajudar a Fluttershy, mas infelizmente ela também foi capturada. Mas bem, em outro lugar, voltamos com a Applejack e a Rainbow Dash. A Applejack e a Rainbow Dash até conseguiram fugir, inclusive acharam uma arma no meio do caminho. Elas estavam andando até no momento que elas acharam a irmã da Applejack. Já que a situação não estava nem um pouco boa porque tinham vários infectados, a Applejack fez um ato heróico. Ela ficou segurando os infectados enquanto a irmã dela e a Rainbow Dash fugiram. E antes da Applejack morrer, vemos a Twilight? Então ela fugiu? Pelo que deu pra entender, é basicamente isso mesmo, a Twilight fugiu. E bem, a situação da Twilight não tá nem um pouco boa. Em um momento ela tá sã, mas no outro ela fica maluca. Então, meus amigos, vocês se lembram o que a Pinkie Pie fez com a Harriet, não lembram? Logo depois da Harriet ter se autocosturado, ela foi atrás da Pinkie Pie. E bem, a Harriet encontrou a Pinkie Pie. A Harriet perguntou por que a Pinkie Pie fez isso e ela basicamente só disse que todo mundo tava doente. E por algum motivo as duas quiseram se fundir. Logo depois disso descobrimos uma nova personagem chamada Trixie. E bem, essa Trixie ela entende bastante sobre as mutações, sobre os sintomas que os bichos estão sentindo. Mas bem, ela não sabia que a Twilight estava atrás dela. E bem, ao invés da Twilight atacar a Trixie, na verdade ela se manteve sã e até conversou com a Trixie. E bem, a Trixie começou a andar com a Twilight, mesmo ela estando infectada. E bem, a Trixie sabia bem melhor sobre os vermes do que a Twilight. Ela até mesmo removeu os vermes que estavam na Twilight. E bem, a Starlight está reclamando com a Sunset por conta do que a Sunset fez com a Fluttershy. Mas a Sunset retruca falando que a Fluttershy tá bem, ela medicou a Fluttershy. As duas ouviram um barulho na porta, e quando elas foram olhar, era a Trixie. A Trixie aparece junto com a Twilight. E bem, eu não tinha dito que a Twilight tinha perdido todos os vermes do corpo dela? Eu não te contei um pequeno fato. Se os vermes colocassem ovos ou chegassem até o cérebro dela, não ia ter escapatória. Ela ia estar definitivamente infectada e ia morrer. Os vermes já estão na cabeça da Twilight, ou seja, ela não tem mais salvação. E bem, esse foi o final de My Little Worms temporada 1. Eu tava andando pelo YouTube e eu achei o vídeo do Lanterna 41 falando sobre esse Analog Horror. E bem, eu fiquei curioso para entender mais sobre o Flower. E o que eu achei é meio cabuloso. Meus amigos, vamos tentar entender essa coisa. No início, vemos um carinha chamado Ellen Martin 39 fazendo uma gameplay insana de Roblox. Enquanto ele estava jogando, a gente conseguia ouvir um assobio de fundo. E esse assobio vai ficando cada vez mais alto e a tela vai ficando cada vez mais escura. E de repente, isso aqui acontece. Bem, esse foi o primeiro episódio, mas eu tenho uma coisa ainda para comentar. Na hora que o monstro aparece, a gente pode olhar no canto da tela e ver uma palavra escrita em hebraico. E quando traduzimos do hebraico para o inglês, temos a palavra flower. E legivelmente por que flower, eu não sei também. E bem, como nesse primeiro episódio a gente não consegue entender quase nada, eu fui olhar a descrição do vídeo.
Bem resumidamente, um jogador está sendo perseguido por outro jogador no Roblox e ele acha que o celular dele foi hackeado. Logo depois disso, a gente é levado para outra gameplay. Só que essa é jogada em um Roblox bem mais antigo. Enquanto o vídeo vai passando, a gente finalmente vê o carinha que a gente está assistindo chegar no final desse hobby. E bem, já que ele ganhou esse hobby, por que não uma carinha feliz, não é mesmo? Ouvindo assobio? Cubra seus ouvidos. Bem, antes desse vídeo acabar, ele tem uma imagem que parece até um jornal. Então vamos tentar descobrir o que é essa imagem. Jogadores estão tendo convulsões após encontrarem o apito. Essas convulsões são caracterizadas por perda de consciência e lesões potenciais. Embora a existência do assobiador não seja confirmada, o impacto nos jovens é inegável. Logo depois disso, vemos outra gameplay de 3 amigos. E esses amigos são Glob 921, Shrek 300 e Colin Martinez 10. E eles estavam jogando só um hobby normal e parecendo que eles estivessem realmente fazendo uma gravação como se fosse a primeira gravação deles juntos. E bem, eles vão fazendo uma gameplay normal como se nada tivesse acontecendo. Mas o jogo do Glob, ele começou a travar e ele até comenta sobre isso. E o vídeo segue normal, como se realmente só fosse uma gameplay comum, sabe? Alguma gameplay só de alguns amigos querendo brincar, querendo se divertir. Mas chega um momento que o Shrek, ele simplesmente sai do jogo. E antes deles terminarem o vídeo, o Shrek, ele reaparece. Só que ele tá agindo de uma maneira diferente. E o Glob e o Colin, eles percebem isso, que o Shrek tá agindo de um jeito diferente. Bem, era completamente verdade. O Shrek tava agindo como se fosse uma inteligência artificial e não agindo como se fosse um humano, sabe? E bem, mais pro final mesmo do vídeo, isso aqui acaba acontecendo. A criatura tá começando a se passar por pessoas. Até como se fosse um doppelganger. Logo depois disso, a gente é levado para outra gameplay como se fosse aqueles amigos finalizando o vídeo de verdade dessa vez. Logo depois disso, a gente é levado para um TikTok. Um TikTok. Esse TikTok era basicamente uma explicação sobre o que era o Flowers. Nesse vídeo também, o Flowers é mais chamado de hacker do que uma própria entidade em si. Bem, nada de relevante vai acontecendo nesse TikTok até esse momento aqui. E bem, depois disso, o vídeo acaba. Lista de jogos. E bem, no vídeo de hoje, vamos tentar, entre muitas aspas, tentar entender tudo de Night Shift e Stay Out of the House. E bem, antes de a gente continuar falando sobre os jogos da Puppet Combo, eu queria agradecer a Puppy Wombo por traduzir e localizar os jogos da Puppet Combo. E bem, para não fazer esse vídeo sozinho, eu decidi chamar um amigo, então seja muito bem-vindo, Daishikawa. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, é muito normal que empresas indies apostem em novidades, e isso não foi diferente com a Puppet Combo. Em 2018 ela lançou eu não sei se eu posso falar esse nome aqui. E logo depois disso a empresa lançou Night Shift. Esses jogos, mesmo que não pareça, tem sim uma ligação, e essa ligação é o açougueiro. Esse cara tá presente nos 2 jogos que iremos falar nesse vídeo. Em Night Shift somos Debra Kupiski, uma caixa de um posto de gasolina. Nesse dia iremos assumir o turno da noite. No início vamos apenas fazendo umas tarefas simples dadas pelo gerente Rick, como varrer o chão, organizar o estoque e também operar o caixa. Enquanto estamos fazendo nosso turno, uma van branca passa por nós. Logo depois disso, um cliente aparece e ele pergunta se estamos sozinhos. Aqui a gente pode falar a verdade ou então mentir. Quando mentimos pra ele, ele começa a andar pela loja sempre olhando ao redor como se estivesse espionando nossa protagonista. Ele pega uma cerveja e vai embora. Depois que ele sai, ouvimos um barulho na porta dos fundos e quando vamos investigar, somos atacados e nocauteados pelo açougueiro. Em Stay Out of the House, começamos com Roxane e seu namorado Brandon em uma viagem. Brandon desaparece misteriosamente e quando Roxane vai procurar por ele, ela acaba sendo pega pelo açougueiro. O jogo começa com Roxane acordando em uma gaiola com uma TV em volta. A casa do açougueiro é cheia de armadilhas e quartos trancados. E além disso, também tem a mãe do açougueiro fazendo a vigia. Ela anda em uma cadeira de rodas e grita toda vez que te vê. Enquanto jogamos, podemos achar uma outra vítima na casa. Nas teorias da comunidade, aquela seria Debra. Enquanto exploramos a casa, podemos
podemos achar várias coisas que mostram a natureza perturbada do açougueiro, como TVs tocando sermões estranhos e religiosos. As coisas só vão ficando mais perturbadoras, com Roxanne descobrindo sobre a obsessão doentia do açougueiro com algo religioso. Enquanto o jogo vai passando, podemos encontrar cartas e até mesmo jornal. Nesse jornal diz que um sequestrador conhecido como Sequestrador do Turno da Noite é responsável por múltiplos sequestros em locais distintos em Oklahoma. A polícia pede que a população ajude a encontrar o suspeito. Agora vamos falar dos finais que eu considero importantes para a história do açougueiro, ou até mesmo para entendermos mais sobre o que é essa religião que o açougueiro segue. Esse final acontece quando somos pegos pelo açougueiro 3 vezes. Uma cutscene acontece com a Roxanne sendo levada pelo açougueiro até uma porta vermelha. Uma tela preta aparece e apenas podemos ver os gritos de Roxanne. Nesse final, Roxanne consegue achar um bunker e ela consegue achar um corredor coberto de ketchup. Eu não vou falar outra palavra não quero ser desmonetizado. E bem no final do corredor temos novamente a porta vermelha. E quando ela vai abrir a porta, simplesmente o açougueiro aparece do nada e nocauteia ela. E bem quando ela acorda, é isso aqui que ela vê. Uma boca sai dessa coisa em formato de coração e devora a Roxanne. A Roxanne conseguiu fugir pela porta da frente. Ela entra no milharal, mas ao sair dele, o açougueiro aparece segurando uma motosserra. Ela consegue correr por um tempo e até mesmo despistar o açougueiro, e ela chega em vários trailers. Roxanne bate na porta do único trailer com luz, e quando vemos, era aquele homem de Night Shift. Mesmo com a Roxanne implorando por ajuda, o cara simplesmente começa a fazer umas perguntas muito aleatórias pra ela. E bem, infelizmente, o açougueiro chegou na Roxanne. Roxanne avança cada vez mais fundo no bunker. Ela chega em um lugar cheio de salas, que aparentemente são aleatórias, mas algumas delas são usadas para lavagem cerebral. Ela acha uma grande torre de Tesla, que funciona após ela acionar uma grande alavanca. Depois disso, ela segue os cabos da torre até chegar em um estúdio de filmagem, onde tem uma grande placa dizendo para não olhar diretamente para a lente do gravador. Mas infelizmente a curiosidade de Roxanne falou mais alto e ela olhou. Ela entra em um estado de transe, onde começa a vagar por um labirinto de carne e tecido cerebral. À medida que ela avança, ela chega em uma sala onde tem 3 criaturas. Logo depois de ela encontrar as criaturas, simplesmente o jogo acaba. E bem, esse vídeo vai acabando por aqui. Eu sei, teve muita coisa que eu não expliquei ainda, mas tenham calma, que na parte 2 desse vídeo eu vou focar somente em tudo que eu não expliquei nesse vídeo. Eu só queria agradecer o Dash por ter aceito gravar esse vídeo comigo e, cara, esse vídeo se tornou muito especial pra mim. E também, tipo, meio lá ele, toda hora tá agradecendo o cara, mas não tem jeito, tá ligado? O cara é meu youtuber favorito e, tá ligado? Eu não sei explicar muito bem como que é essa sensação, só é muito felicidade. E, cara, eu te conheci... agora eu vou entrar no papo muito lá ele. Isso aqui, se o Dash estiver vindo até aqui, vá para os guri. Mas eu conheci você pelo aquele vídeo, Olhe Apenas Para Mim, se eu não me engano é o nome, daquela boneca. E cara, desde lá eu tô assistindo tu. E se não fosse por você, eu nunca teria nem tentado postar um vídeo pro YouTube, cara. Tipo, desde molequezinho, eu ainda sou moleque, né? Ainda tenho muito pra aprender. Mas desde criança eu tô postando uns vídeos aleatórios pelo YouTube, na esperança de, eu vou bombar, e eu vou ter 1 milhão de inscritos, e eu vou... sei lá. E se não fosse por você, eu não teria realmente tentado novamente, sabe? Eu tô tentando e tô vendo que tá dando um pouquinho de resultado, e gravar esse vídeo com você só me motiva ainda mais, Dash. Muito obrigado mesmo por ser quem você é. Eu não te conheço pessoalmente, eu não sei quem é a pessoa por trás do Dashkawa, sabe? Tipo, eu conheço o que você mostra nas lives, e vídeo, e qualquer coisa. E cara, com toda certeza eu seria seu amigo. Você é muito gente fina mesmo, você é muito foda, tá ligado? E é isso. Eu acho que eu consegui soltar tudo pra fora que eu tô tentando falar há muito tempo.
eu não tava conseguindo soltar, então muito obrigado, Daichi, por ter aceito gravar esse vídeo comigo. Só uma coisa antes de acabar esse vídeo, o triângulo é apenas uma máscara. Andando pelo YouTube, eu caí em um vídeo de Minecraft, mas eu só tava vendo esse vídeo e eu achei que era um ARG normal. E meus amigos, eu não poderia estar mais que errado. E eu simplesmente fiquei encantado com aquele RG. E é claro, ele é um RG bem pequeno, tendo só 5 vídeos no momento que eu tô gravando esse meu vídeo. Se sair um outro vídeo ou até mesmo vários outros vídeos, eu deixo com vocês se vocês quiserem que eu traga esse RG de novo. Mas enfim, vamos começar a contar a história de um ARG rejeitado, ou Micah Tanner. Começamos o primeiro vídeo vendo a gameplay do Micah jogando Minecraft. Ele disse pra gente que é o primeiro vídeo dele naquele canal. Ele pede desculpa se o vídeo não tiver tão bom assim, é que ele não é muito bom em edição. Várias vezes que o Micah tenta escrever no chat, ele sempre acaba usando uma carinha. É bem legal. O Micah vai fazer a casa dele e de repente fica de noite do absoluto nada. O negócio que eu notei é a lua, tipo, o que é aquela coisa azul acompanhando a lua? Enfim, o Micah termina de construir a casa dele e ele pede desculpa se tiver ficado meio ruim. A porta da casa dele fica fechando sozinha, então ele finge abrir a porta e isso aqui acontece. Aquela sombra sumiu do nada e bem, ao invés do Micah ficar com medo, ele na verdade fica muito feliz por ter visto um fantasma. E ele acaba esse primeiro vídeo bem feliz, bem legal. No segundo vídeo podemos ver que o Micah evoluiu o mundo dele e ele teve que mudar de casa por conta que a antiga foi explodida por um creeper. A coisa que eu notei agora na edição do vídeo é que atrás do Micah, quando ele vira a câmera, parece ter 2 blocos lá, sei lá. Vai saber, né? Enfim, o Micah foi minerar e ele nos avisa que abaixou um mod de Doctor Who. E que Doctor Who era o show favorito dele. Enquanto ele minerava, ele acabou achando uma construção dentro da caverna. Aquilo parecia uma casa, ele até brinca falando que quem construiu a porta não sabia construir. No fim do vídeo, a gente pode ver aquela coisa observando o Micah de novo. E ela até toma dano da lava. O Micah, pelo contrário, ele fica bastante feliz de ter visto aquele fantasma dentro do mundo dele. Estamos de volta na casa do Micah e ele está terminando o vídeo e ele diz que vai tentar capturar o fantasma ou falar com ele. No terceiro vídeo, começamos com o Micah nos falando que ele vai tentar falar com o fantasma. Ele deixa um livro assinado e algumas comidas em um baú. No livro, ele diz: "Olá, fantasma, meu nome é Micah, você poderia falar comigo?" Então, ele foi para casa e foi dormir. No outro dia, ele sai correndo de casa para ver o baú. E, bem, será que o fantasma respondeu ele? E, bem, como era de esperado, parece que o fantasma não respondeu ele. Pera, por que tem outro baú ali? Bem, o Micah, ele vai correndo pro outro baú e ele abre o livro que tá dentro desse baú e tá escrito isso aqui. O que você tá tentando alcançar com isso? Além disso, você assinou o livro, então como eu devo respondê-lo? O Micah foi meio burro que ele assinou o livro, né? Aí como que o bicho vai responder ele? E bem, o Micah, ele ficou muito feliz com isso. E quando chega de noite, ele foi escrever pro fantasma e ele também pegou as comidas do outro baú e colocou no baú do fantasma pra dar uma comida pro fantasma. No outro dia, ele abre o baú de novo e o fantasma respondeu ele. No livro dessa vez tá escrito: "Por que você tá tentando falar comigo? Você não deveria estar com medo?" O Micah diz que ele não acha o fantasma assustador. O Micah, ele não acha o fantasma assustador. Na verdade, ele até gosta da companhia do fantasma, mas isso a gente vai entender um pouco mais pra frente. O Micah diz que ele vai ter que sair por conta que ele vai tomar algumas injeções e nos promete que vai voltar amanhã e ver se o fantasma respondeu. No próximo vídeo, começamos com o Micah nos explicando que ele estava falando com o fantasma nesses últimos tempos. E o fantasma só responde o Micah quando ele vai pra cama. Então ele ficou algumas noites acordado falando com o fantasma. Descobrimos que o fantasma não tem nome. O fantasma pergunta pro Micah por que ele continua falando com ele. O Micah fala que quer ser amigo do fantasma. Também descobrimos que o fantasma tá tentando fazer o trabalho dele. A gente não sabe ainda o que é esse trabalho em específico.
Micah perguntou pro fantasma qual que era a cor favorita dele, e o fantasma disse que não tem nenhuma, e o Micah diz que a cor favorita dele é vermelho. O fantasma fala que não se importa, o Micah pede pra ver o fantasma e ele diz pro Micah procurar ele, já que tá de noite. O Micah acha que eles estão querendo brincar de esconde-esconde, então ele foi minerar e no meio do caminho ele acaba achando uma passagem. Andando pela passagem ele acaba chegando em uma estrutura, e nessa estrutura ele acha um livro num baú que tá escrito atrás de você, e de repente isso aqui acontece. I can't do it, man. O Micah até tenta ir atrás dele, mas o fantasma já sumiu. E bem, o Micah, ele voltou pra casa e nos mostrou o baú dele. E simplesmente o baú dele tá cheio de diamante, que o fantasma deve ter dado pra ele. E um livro também estava dentro daquele baú. No livro a gente vê uma mensagem do fantasma pro Micah. Eu não sei qual é o seu problema, mas obviamente eu não sou bom em te assustar. Nesse ritmo, eu serei rejeitado em breve. Eu tô preso aqui com você por enquanto, Micah. Bem, o Micah, ele fica muito feliz em saber que agora eles são amigos, ou quase isso. E o Micah começa a chamar ele de Reject, por conta da mensagem. Ele vai sair agora, mas no próximo vídeo, talvez eles consigam jogar juntos, ou brincar juntos. A última vez que eu vi o sol. Começamos o vídeo vendo que o Micah e o Reject viraram amigos. O Reject tem trabalho pra fazer e o Micah começa a seguir ele. Até que o Reject lembra que ele pode simplesmente desaparecer. Enquanto o Micah estava minerando, o Reject tenta assustar ele, mas isso só deixa o Micah feliz. O Micah joga algumas cenouras no Reject e pergunta se ele gosta de cenouras. O Reject responde que sim. Logo em seguida, vemos que o Reject tentou teleportar e acabou ficando preso dentro de uma árvore. E o Micah começa a rir, mas ele finge que não estava rindo do Reject. Logo em seguida, os dois finalmente vão brincar de construir. E quando o Micah faz um sorriso, o Reject simplesmente fez um palácio inteiro. Ele diz que não é tanta coisa e foi bem fácil de se fazer. Podemos ver várias flores em volta. O Micah pergunta pro Reject se ele pode contar uma coisa pra ele. O Micah diz que ele ficou muito tempo sem brincar com ninguém. E quando o Reject veio, ele agora tem um amigo. Fantasma, mas é um amigo. O Micah gosta de conversar com o Reject. Por um tempo, ele fica parado. E logo em seguida, ele diz que tem que sair. Eles estão levando o Micah para um novo hospital, mas o Micah vai ter que sair por um tempinho. Ele pergunta se o Reject vai estar lá quando ele voltar. O Reject fala que sim. Ele também se despede da gente do YouTube. Tchau pra vocês também. Voltarei em breve. Eu e o Reject poderemos jogar mais e mais. Yeah, we'll play more. All right, I'll wait right here for him when he comes back, and then I'll... Infelizmente, esse canal não está mais ativo. Sentimos muito, muito a sua falta, Micah. Muito obrigado mesmo por tudo. Descanse em paz. 2010 a 2020. Para esse vídeo não acabar tão triste, né? Eu tenho uma última mensagem final para esse ano de 2025. E chegamos no final de mais um vídeo de mais um Analog Horror ou ARG. Eu até agora não sei especificar o que foi esse vídeo. Esse é tipo uma mensagem final. Por conta que esse é meu último vídeo de 2025, eu queria deixar uma mensagem final pra você que tá ouvindo. E eu queria primeiro te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final, por se inscrever no meu canal se você tiver inscrito e ter deixado o like. Essas coisas realmente me apoiam muito. Eu tô começando a correr atrás desse meu sonho de criança, que é criar conteúdo pra internet, fazer vídeo, postar vídeo, por conta que eu não me vejo em nenhum outro lugar. Eu não consigo me imaginar, tipo, trabalhando em mercado, essas coisas. Não,
eu me vejo aqui, fazendo vídeo e divertindo as pessoas. Nos meus piores momentos da minha vida, sempre quando eu tava triste, era um vídeo que me reconfortava, que me deixava feliz. Então, se eu puder transmitir essa sensação pra alguém que tá assistindo meus vídeos, isso é bom. Por conta que eu consigo melhorar o dia de alguém. Mas como eu disse antes, eu tô correndo atrás desse sonho que eu tenho desde molequinho. É algo que eu realmente quero realizar. É algo que eu me esforço bastante, eu dou bastante de mim mesmo. Eu viro muitas noites editando, fazendo vídeo, essas coisas. Mas, bem, só queria agradecer todo mundo que chegou até aqui comigo. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Muito obrigado meus amigos que me acompanharam todo esse ano de 2025. Foi esse ano que eu peguei realmente para empenhar, para fazer vídeo pro YouTube e melhorar o dia das pessoas com o meu trabalho. Mesmo que não seja no nível das pessoas maiores, tipo, das pessoas que estão lá no topo da escala e pisadinho, mesmo que não seja esse tipo de vídeo, mesmo que seja, quer dizer, é o mesmo tipo de vídeo, só que não é o tipo de edição, não é a mesma coisa, entende? Cada um é diferente. Mas eu só queria agradecer por terem chegado até aqui comigo. Isso me deixa muito feliz e desculpa mesmo pelos barulhos de fundo. Eu tô gravando de dia, eu nunca gravo de dia. Mas enfim, eu acho que esse vai ser o último Boa Noite Internet de 2025. Então, fiquem bem e boa noite, internet. Acabou.